Opa, estamos iniciando mais uma aula aqui, mais um bloco de questões. Dessa vez vamos resolver questões da FGV de demanda e oferta. Vamos entender como a FGV trabalha com o assunto demanda e oferta aqui na economia. Então, vem comigo na tela, ó. Vamos direto, sem perder tempo. Tá na tela para você. Questões FGV, demanda e oferta, tá? Professor Fábio Lobo, vamos lá então iniciar, né? Pegar aqui a corzinha vermelha. Vamos para a questão de número 1. Questãozinha diz assim: supõe que em uma economia existam apenas dois bens específicos, né? Se um dos bens é inferior, se um deles é inferior, então outro bem será necessariamente, ó, ele está falando de uma classificação. Quando você relaciona a renda versus a quantidade demandada, você tem uma classificação onde você diz que os bens podem ser, olha só, ou bem inferior, que tem uma relação inversa com a renda e a quantidade demandada, ou bem normal. Ah, professor, então se ele está dizendo que um bem é inferior, necessariamente o outro bem vai ser um bem normal. Gabarito, letra E. Perfeito. Vamos para frente. Ó, questão 2. Considere o mercado de venda de imóveis no qual a oferta é fixa no curto prazo e a demanda é negativamente inclinada. Assinale a opção que apresenta a estática comparativa que melhor se aplica a essa situação. Beleza. Então vamos lá. O que acontece? Olha só. Aqui ele está dizendo que a ideia da oferta é fixa no curto prazo. A oferta é fixa. E a demanda é negativamente inclinada. É como se ele estivesse trazendo o gráfico assim, ó. Veja só. A oferta é a mesma. Independente, né, de ter qualquer variação, quantidade aqui ofertada, quantidade X, ó, e preço de X. Então, independente de qualquer situação, a oferta ela muda um pouquinho a sua fisionomia. Ela vai ser assim, ó. Ela vai ser uma oferta fixa. A oferta é a mesma, tá aqui, ó. É a mesma quantidade ofertada. E a demanda é negativamente inclinada. Demanda é negativamente inclinada. Professor, beleza. Olha só, né? Tá aqui a demanda. Beleza, professor, joia. O que acontece aqui com a situação como essa? Nós vamos perceber que ele vai dizer o seguinte, ó. Letra A. Um aumento do preço sem comparação na demanda eleva a quantidade de imóveis disponível para a venda. Não eleva porque a oferta é a mesma. Então, fora. O item A está fora. B. A elasticidade de preço da oferta varia com o equilíbrio de mercado. A elasticidade de preço da oferta, ela não varia. Por quê? Porque ela é a mesma. Ela está aqui, ó, parada. Ele diz que ela é fixa no curto prazo, tá? C. Se as curvas de oferta e demanda se deslocarem no mesmo sentido, as duas deslocarem no mesmo sentido e em magnitudes iguais, então imagina, ó, deslocou no mesmo sentido e em magnitudes iguais. A oferta veio para cá, nesse novo ponto, olha só. E a demanda veio para cá, nesse novo ponto, magnitudes iguais, ó. Demanda aqui, ó. Ah, professor, olha só o que acontece. Aí ele está dizendo, ó, o preço de equilíbrio não se altera. Olha para cá. Nesse ponto aqui, o preço de equilíbrio, eu posso dizer que permaneceu o mesmo preço de equilíbrio, sim ou não? Sim, professor. Então, gabarito letra C. Letra C. Questãozinha bem capciosa, né? Letra D. A elasticidade de preço da demanda depende da elasticidade de preço da oferta. Nada a ver. Uma elasticidade não depende da outra. Cada elasticidade tem uma situação diferente, tá? De avaliação. Vamos para mais uma. Se o preço de equilíbrio é P, então o excesso de oferta e demanda serão iguais ao preço praticado se P mais 1 e P menos 1 respectivamente. Não. O excesso de oferta e demanda será igual à elevação do preço acima da quantidade de equilíbrio e abaixo da quantidade de equilíbrio. Está errado. Gabarito é mesmo a letra C. Vamos para a questão de número 3. Diz assim, ó. Supõe o mercado de um certo produto que tem curva de demanda dada por 10 menos P e oferta dada por P. O governo fixa o preço do mercado em 4. Ele fixou em 4. O impacto dessa medida é um excesso de demanda igual a quanto? Então ele está perguntando quanto é aí o excesso de demanda. Para entender essa questão, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer o gráfico para entender o que ele está dando aí, o que ele está dizendo, né? O que ele está determinando. Ele tem uma quantidade de um bem, quantidade de um bem aqui. Deixa eu pegar só a borrachinha e o preço do bem aqui, olha só. O preço do bem aqui. Perfeito. Bom, você vai ter aqui a oferta, né? Você vai ter aqui a demanda. Ele não está dizendo, na verdade, aí, como é a oferta, como é a demanda. Ele está apenas dizendo que houve um excesso de demanda, né? Então, ele quer saber aí qual é o excesso de demanda. Aqui você tem um preço de equilíbrio e aqui você tem uma quantidade de equilíbrio, tá? Ele está dizendo aqui que a demanda e a oferta têm esses valores. Então, vamos achar o valor do preço aí, né? Ó,
A quantidade de equilíbrio é igual à quantidade ofertada para a gente encontrar a quantidade de equilíbrio. Então, ó, 10 menos P é igual a P. Então, a gente vai ter que 2P é igual a 10. Então, o preço de equilíbrio vai ser igual a 5, né? Então, esse preço de equilíbrio aqui, eu vou usar a borrachinha, vou apagar o preço de equilíbrio e vou colocar o valor do preço de equilíbrio. Quanto é o valor do preço de equilíbrio? Professor, é 5, né? A quantidade de equilíbrio, portanto, vai ser quanto? A quantidade de equilíbrio vai ser 5. Vai ser 5 também. Quantidade de equilíbrio aqui vai ser 5. Opa, tá aqui a canetinha, 5. Só que ele disse que o governo, ele foi lá, o governo, e ele colocou o preço, ele não gostou muito desse preço 5, ele colocou o preço de 4. Então ele colocou o preço abaixo do equilíbrio, ó, 4. Isso vai gerar o quê, professor? Isso vai gerar aqui uma diferença, ó. Você vai ter agora uma quantidade ofertada menor, você vai ter uma quantidade demandada maior. Professor, como assim quantidade demandada maior, quantidade ofertada maior? Ora, a quantidade ofertada é representada por preço. Vamos substituir o 4 lá, ó. Substituindo o 4 lá, quanto é que vai ser a quantidade ofertada? A quantidade ofertada aqui vai ser 4. Ah, professor, beleza. E quanto é que vai ser a quantidade demandada? É só substituir esse 4 aqui, ó. Substituindo esse 4 aqui, a gente vai ter que a quantidade demandada agora vai ser 10 menos 4, que vai ser igual a 6. Então, aqui vai ser igual a 6, ó. Essa diferença entre os dois é o que a gente chama de excesso de demanda. E quanto é o excesso de demanda? 6 menos 4, que vai dar igual a quanto, professor? Vai dar igual a 2. 2 nós vamos encontrar na letra D, que vai ser o nosso gabarito da questão número 3. Vamos para a questão número 4. Vamos lá, olha só. Questão 4 diz assim, ó. A questão 4, ela chega e afirma, né? O pão serve de insumo para a venda de diversos tipos de lanche. Suponha que o preço do pão se eleve. O preço do pão se elevou, né? No caso de um lanche que necessita de pão para sua montagem, o que acontece com a oferta, a demanda e o preço desse lanche, né? O que acontece com a oferta, a demanda e o preço? Então vamos lá. O preço do pão se eleva. Bom, se aumentou o preço do pão, a quantidade demandada do pão, ela vai diminuir. A quantidade ofertada do pão, ela vai aumentar. Ah, professor, beleza. Agora, o que vai acontecer com o preço? Bom, se o preço do pão aumenta, o que acontece é que a demanda vai ter um efeito maior do que a oferta. Então, acaba que com o aumento do preço do pão, e o preço do pão, ele é um lanche, né? Ó, ele quer saber o que acontece, não com o pão, né? Mas com o lanche. Agora, a gente vai ver o que acontece com o lanche. Ora, se o preço do pão aumenta, implica dizer que aumenta também o preço do lanche. E o pão, ele é um insumo para o lanche. Nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Com certeza, a quantidade demandada do lanche vai diminuir. E também a quantidade ofertada do lanche, ele vai diminuir. Por que a quantidade do lanche vai diminuir ofertada, professor? Porque ele é um preço de um insumo. O pão é um insumo para o lanche. Então, o lanche vai se tornar mais caro. As pessoas vão consumir menos, consequentemente, a oferta também vai diminuir. Então, a demanda se retrai e o preço cai. Demanda cai, o preço cai não, né? B, a demanda e a oferta se expandem com efeito ambíguo sobre o preço. Não. C, a oferta se reduz com o aumento do preço. Certo, a oferta se reduz com o aumento do preço. Gabarito letra C. Letra D, a oferta se expande com a queda do preço. Não, ela não se expande, ela reduz. A oferta e a demanda se reduzem, não. Um aumenta, outra diminui com a questão do pão ali. E as duas diminuem na questão do lanche. Perfeito? Gabarito letra C. Vamos para a questão 5. Diz assim, ó. Uma super colheita de trigo reduz os preços do pão. Então, colheita de trigo reduz os preços de pão. Se você tem muito trigo, você vai conseguir baixar o preço do trigo, consequentemente baixa o preço do pão e reduz aí o preço do pão, vai ser bom, né? Então, a opção que indica a justificativa correta desse trecho é A. Pode supor que a super safra levará uma queda no preço do trigo. Perfeito. Contribuindo para uma redução no custo de produção do pão, que tem o trigo como insumo. Joia. Logo, a curva de oferta de pães deslocará-se-á para a direita. De pães para a direita. Por que vai para a direita? Porque vai ter um incentivo maior de oferta. O que contribuirá para baixar o preço do equilíbrio do pão. É isso que você tem que observar aqui, ó. Contribuirá para baixar o preço de equilíbrio do pão. Isso é muito importante, tá? Com isso, aumenta a quantidade de equilíbrio demandado de pães. Ou seja, houve um movimento ao longo da curva de demanda por pães, sem alteração na posição da curva. Perfeito, gabarito letra A. Olha o que acontece, ó. Vem aqui comigo. Você tem aqui, ó, o preço do pão e você tem a quantidade de pão. Perfeito? Você vai ter aqui a oferta de pão,
você vai ter aqui a demanda de pão. Você vai ter aqui um equilíbrio entre oferta e demanda. Só que o que foi que aconteceu? Uma super safra. Uma super safra diminui o preço do trigo. Diminuindo o preço do trigo, o que vai acontecer? Eu vou incentivar, como é uma relação inversa, o preço do fator de produção com a oferta, eu vou incentivar a oferta. E a oferta desloca para a direita ou para baixo. Deslocando para cá, o que vai acontecer? Reduz o preço do pão. Ó. O preço do pão caiu. Exatamente o que eu pedi para você marcar bem aqui. Ó. Contribuirá para baixar o preço de equilíbrio do pão. Olha que beleza. Com isso, aumenta a quantidade de equilíbrio demandada por pães. Ó. Por quê, professor? Porque eu vou ter agora um equilíbrio maior. Então, a quantidade demandada e a quantidade ofertada vai ser maior. Só que o que foi que aconteceu? Um deslocamento ao longo da curva de demanda. Ó. Deslocou a curva de oferta, deslocando ao longo da curva de demanda. Então, ou seja, houve um movimento ao longo da curva de demanda, sem alterações na posição da curva, certinho. Porque a única coisa que alterou foi o preço dos insumos, que no caso aqui o insumo é o trigo. B. Pode supor que a super safra causará uma queda no preço do trigo, ok? Contribuindo para o aumento do custo de produção do pão. Não, diminuição do custo de produção do pão, né? Nem precisa continuar. C. Pode supor que a super safra causará um aumento no preço do trigo. Não, diminuição. D. Pode supor que a super safra causará um aumento no preço do trigo. Não. E. Pode supor que a super safra causará uma queda no preço do trigo. Beleza, contribuindo para a redução do custo de produção do pão, certo? Que tem o trigo como insumo. Consequentemente, a curva de oferta de pães deslocará-se-á para a esquerda. Não, para a direita, olha só. Vai para a direita ou para baixo. Vai para a direita ou para baixo. E não para a esquerda, tá? Gabarito é mesmo a letra A. Questão 6. Suponha que o mercado de chocolate do país Abuste se encontre em equilíbrio. Ó. Aqui em preço de equilíbrio, P0 e Q0. Tranquilo? Ilustrado no gráfico abaixo. Então, você tem aqui a oferta, esse pontilhado é a oferta. E essa curvazinha aqui é a nossa demanda, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Olha só o que ele diz. Considera agora que acha um choque de mercado de açúcar. O insumo para a fabricação de barras de chocolate que se eleve seus preços. Então, o insumo provocou uma elevação dos preços. O novo equilíbrio no mercado de chocolate será dado por quem? Ó? Então, qual é o novo equilíbrio, né? O insumo aí para a fabricação de chocolate elevou. Então, nesse caso, imagina, eu vou olhar lá no gráfico e nós vamos ver que foi um insumo para a fabricação de chocolate. Então, o que acontece? Ó? Você tem uma situação em que houve um aumento no preço do insumo. Nós sabemos que o preço do insumo ele tem uma relação inversa com a oferta, com a quantidade ofertada. E ele é uma variável externa. Então, ele vai desestimular a produção de chocolate. Nesse caso, a curva de oferta vai deslocar para cá. Ó. Deslocando a curva de oferta para cá, para a esquerda ou para cima, o que vai acontecer? Nós vamos ter um preço maior. Eu vou chamar aqui de P1. E nós vamos ter aqui, olha só, uma quantidade menor, que eu vou chamar de Q1. Ó. Então, o preço aumenta e a quantidade diminui. Vamos olhar lá os itens, vamos lá. Quantidade aumentou, não. Quantidade aumentou, não. Quantidade igual, não. Só tem esses dois, ó. Quantidade diminuiu. Beleza. Agora o preço não diminuiu, o preço aumentou. Portanto, o gabarito é letra B de bola. Beleza? Gabarito letra B de bola. Volta aqui comigo, ó. É isso aí. Encerramos questões da FGV. Nos vemos no próximo bloco. Forte abraço.